É interessante, queridos, quando nós somos colocados num momento como esse, de celebrarmos o memorial da ceia do Senhor. Digo para vocês que é interessante, porque esse tem sido o maior de todos desafios. O texto no capítulo 4 de Atos, e nós estamos lendo o livro de Atos nesse mês de janeiro, fazendo o exercício de ler um capítulo por dia, às vezes dá vontade de ler mais, mas parar e pensar em cada palavra que o Senhor estava dizendo para os seus discípulos, por meio do registro de Lucas, o historiador. E no capítulo 4, no versículo 32, o texto diz: da multidão dos que creram, era um só o coração, e uma só a alma. Então o texto fala de que, da multidão daqueles que creram, e no primeiro momento eram 3.000, depois se converteram mais 5.000, então você vai vendo que não eram poucas pessoas. Mas qual é a singularidade desse período do primeiro século? Qual é a singularidade da vida que marcou os discípulos de Jesus naquele momento? Quando o texto diz que da multidão dos que creram. E aí eu fico pensando, como nós podemos andar por aquilo que cremos? Como de fato nós podemos nos mover por aquilo que cremos? Deixa eu perguntar para vocês. Nós nos movemos pelo que cremos ou pelo que sentimos? Não, conversa. Quantas vezes você acorda e diz: eu não estou me sentindo? Então você vai percebendo que nessa cultura na qual nós estamos inseridos, onde a celebração do indivíduo e a celebração da individualidade se tornaram o carro-chefe, você o tempo todo recebe mensagens, você o tempo todo é confrontado com a realidade de que você é único, e de que você tem direito de ser feliz, você tem direitos, isso não somente de uma perspectiva pessoal, mas de uma perspectiva nacional. Nós somos uma nação onde os direitos são evocados o tempo todo. Mas aí a gente não entende, porque o que fez esses homens desse primeiro século, o que fez esses cristãos que se reuniam, e eles, o texto a ponto de a palavra retratar a realidade daquilo que eles viviam. Então essa impressão de Lucas, na realidade, era um senso comum. Eles eram uma multidão de pessoas. Eles eram uma multidão de pessoas, mas eles tinham um só coração, eles tinham uma só alma. O texto, ele é muito claro quando ele nos provoca com essa revelação. Então eu fico pensando, eu fico refletindo a partir dessa palavra. Eu penso, que caminhos, que direções, por onde eu preciso andar? Por onde eu preciso andar? Por onde eu preciso caminhar? Eu resolvi pregar hoje com essa Bíblia de papel, e aí para mim fica mais difícil, mas eu vou perseverar nisso. O texto diz: da multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. E ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles, vou repetir, em todos eles havia abundante graça. Vamos olhar para esse texto, porque se
essa é uma realidade. Se nós queremos ampliar e aprofundar as nossas raízes em Deus, significa que há um objetivo em que nós cheguemos a um lugar onde a unidade possa emergir de nós, onde a unidade possa brotar nos nossos corações, e quem olhar de fora, quem olhar para nós de uma perspectiva exterior, vai nos ver exatamente como esse texto de Atos no capítulo 4, no versículo 32 diz. Como nós podemos, numa multidão, termos uma mesma motivação? Com uma multidão, se você olhar para essa raiz aqui do coração, se você olhar para essa palavra compreendendo que coração envolve a minha mente, envolve as minhas emoções, envolve as minhas decisões. Então eu tenho que parar e pensar que a minha vontade está completamente centrada no meu coração, que as minhas emoções estão centradas na minha vontade, mas que a minha mente como um todo está centrado naquilo que Deus estabelece para mim. Então quando eu penso no meu coração, embora eu possa acordar, e eu vi uma frase essa semana que me chamou a atenção. É um rapaz que trabalha na internet, ele tem um ministério voltado para a sexualidade. E ele respondeu a uma pergunta que lhe fora feita por uma mulher casada, dizendo o seguinte, a pergunta que ela fez foi o seguinte: eu sou casada, mas eu sinto atração por um rapaz na igreja, o que eu faço? E ele foi incisivo, ele disse: pessoas adultas podem sentir atrações por quaisquer pessoa, mas o importante não é o que você sente, mas o que você faz com o que você sente. Porque nós não nos movemos por aquilo que sentimos. Como discípulos de Jesus, nós nos movemos por aquilo que cremos. Então aí você começa a perceber a razão dos conflitos que nós temos vivido e por que se torna muito difícil da multidão dos que creem ter um só coração. Porque na realidade, queridos, cada um de nós está crendo segundo os seus próprios desejos, cada um está crendo segundo as suas próprias vontades. Existem outras motivações que estão imperando. Você olha para esse texto e ele tem sido a causa de muita desconstrução no seio da igreja. Porque o texto diz: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. E a realidade é que ninguém considerava exclusivamente suas nenhuma das coisas que possuíam, porque o impacto da mensagem de Jesus entrou de tal forma na vida daquele povo, que eles pensavam que a volta de Jesus era iminente. E porque a volta de Jesus era iminente, assim, Jesus ia voltar naquela geração, Jesus ia voltar naquele momento. Eles simplesmente, voluntariamente, é exatamente esse o ponto, eles voluntariamente, eles iam aos pés dos apóstolos e eles depositavam aquilo que possuía. Se você vê no capítulo 5, você vai ver Ananias e Safira tomando uma decisão de depositar voluntariamente aquilo que possuía quando venderam um campo. O detalhe é que Ananias e Safira, eles tomaram uma decisão voluntária, mas eles mentiram ao Espírito Santo. Eles subtraíram uma parte daquilo que venderam. Aí você para pensar na lógica do pensamento deles, porque não há lógica dentro da revelação bíblica. A terra era deles, o terreno era deles, o imóvel pertencia a eles, ou seja, não havia nenhuma necessidade deles venderem e entregarem o dinheiro para os apóstolos. Mas quando eles decidiram fazer isso, eles não agiram na inteireza do seu coração. E é muito interessante porque isso tem sido o pivô de muitas desconstruções. Por que desconstruções? Porque Paulo precisou normatizar isso lá em Tessalonicenses, quando ele diz que quem não quer trabalhar, que também não coma. Então você vai percebendo que há uma progressão desse comportamento e que gerou uma expectativa. As pessoas começaram a viver o ócio, começaram a viver na expectativa da contemplação do relacionamento com Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que toda essa voluntariedade, ela tem uma razão de ser, ela tem uma origem. E se você voltar lá no capítulo 2,
Se você virar as páginas da sua Bíblia e você se lembrar do que você leu nesse capítulo 2, no versículo 42, você vai perceber a chave da transformação daqueles homens. Ter um só coração só é possível quando você toma essa decisão aqui, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então você vai perceber que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então preste atenção. Eu vou descer aqui para a mesa da ceia. Toca, por favor, recebi um novo coração do Pai. Vai lá na sua pasta, no HD, puxa, porque essa é das antigas. Preste atenção. Quem que está no suíte hoje? Quem? Kei ou João? Kei? Te amo, Kei. Ó. Fechamento, nós dois, vamos embora. Você já deve ter ouvido a palavra. Vamos pensar aqui. Nós não temos sido marcados pelo individualismo. Nós não temos marcado por uma cultura de celebração do indivíduo, onde tudo é feito para você. Tudo é feito para você. Você imagina que aquele certificado foi impresso com o nome do Jonas inscrito no certificado. Então pensa que eu fiz um certificado, não foi pensando em escrever a caneta, não. Foi personalizado, porque essa é a característica desse tempo. Então preste atenção. Existem duas palavras que nós desconsideramos na nossa vida. É uma palavra chamada ortopraxia, que fala: nós precisamos ter uma prática correta. Mas ninguém consegue ter uma prática correta, ninguém consegue ter uma praxis, ter uma ação correta, ter ações e atitudes que sejam absolutamente corretas, se não tiver, antes de uma prática, ter uma ortodoxia, que fala doxo, fala de doutrina. Então é preciso ter uma doutrina correta, é preciso ter um ensino correto. E nós estamos numa sociedade plural, nós estamos vivendo numa sociedade progressiva. Sabe o que é uma sociedade progressiva, meu irmão? É uma sociedade que não se mantém constante, não se mantém no mesmo lugar, não se mantém de uma forma como sempre aconteceu. As coisas não funcionam da mesma forma. E porque as coisas não funcionam da mesma forma, isso tem gerado um caos. Como é que papai vai chegar hoje? Como é que mamãe vai chegar hoje? Como é que vai estar o temperamento da mamãe quando ela chegar em casa? Porque mamãe agora tem que trabalhar, papai agora tem que trabalhar. Porque papai e mamãe agora trabalham para poder gerar tudo aquilo que a gente precisa. E aí você olha para as crianças, você olha para os meninos, você olha para as meninas, eles estão desesperados em casa. Sabe por quê? Porque eles não têm ninguém que lhes imponha limites. Eles não têm ninguém que lhes ensine aquilo que é correto. E aí quando mamãe chega, ele não sabe como mamãe vai chegar, porque a forma como mamãe vai chegar depende de como foi o dia dela. Então a mamãe na segunda-feira chega de um jeito, na terça-feira chega de outro, na quarta-feira chega de um outro jeito, e na sexta-feira os dois brigam. E aquela criança está ali naquele ambiente onde não há nenhuma constância. Qual é a hora de almoçar?
Esses são os dias que eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Eu estou dizendo que esses são os dias que nós estamos vivendo. Hoje você não tem mais o horário. Qual é o horário do almoço, irmão? Não, ele não come na hora do almoço. Mas por que ele não come do almoço? Não, o meu filho só come 2 horas da tarde. Responda-me se for possível. Por que o seu filho come 2 horas da tarde? Porque 2 horas da tarde é a hora que você coloca ele para sentar e comer. Então, essa constante inconstância, olha só, olha como é difícil se relacionar com Deus. Tiago no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Repita comigo: Deus não muda. Eu vou repetir para você: Deus não muda. Se Deus não muda, significa que é possível, se nós estivermos estabelecidos em Deus, que nós vamos ter o mesmo impacto que a palavra de Deus teve nos crentes do primeiro século. Por quê? Porque Deus não muda. Se esses homens atingiram uma posição onde eles tinham uma só mente e eles tinham um só coração, você vai dizer da simplicidade do mundo que eles viviam? Não, queridos, é porque eles se mantinham constantes, eles se mantinham fiéis, eles se mantinham íntegros, porque eles perseveravam todos os dias. Eles não vinham a um encontro de final de semana, eles não tinham uma relação com Deus baseada numa experiência de culto. Eles tinham uma constância porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na revelação daquilo que eles estavam montando. Atos é o relato dos primeiros anos da igreja. Então qual é a Bíblia que eles tinham? Qual era a revelação que eles tinham? O que eles liam? Será que eles liam a Bíblia que Jesus lia? Porque a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. Então eles começaram a caminhar, eles tiveram uma progressão no caminhar. Então, peraí, se eles tiveram uma progressão no caminhar e perseverando todos os dias na doutrina, no ensino, naquilo que os apóstolos estavam ensinando, aquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus. Quantos de vocês acreditam na inerrância das Escrituras? Quantos de vocês acreditam que as Escrituras não erram? Quem acredita, diga amém. Então preste atenção, se você acredita nas Escrituras, se as Escrituras são a verdade de Deus, tem alguma coisa errada, sabe por quê? Porque Deus não erra. Então se você acorda um dia, e hoje nessa confusão de indefinições, os meninos e as meninas acordam todos os dias em conflitos, porque não há constância na vida deles, e porque não há constância na vida deles, há uma convulsão nas suas emoções, eles não sabem como lidar com as suas emoções, porque eles não têm um ambiente de constância. E aí um dia o garoto acorda se sentindo uma menina. Mas Deus não erra, porque no Salmo 139, a verdade de Deus está declarada: eu formei você no ventre de sua mãe. E quando ele foi formado no ventre de sua mãe, toda a genética dele foi estabelecida. E quando ele nasceu homem. Repete comigo: meu Deus não erra. Então você não pode estar se sentindo fora do seu corpo, como se você estivesse num corpo que é um equívoco. Porque o teu Deus, você não é um ser autoexistente, você não proclamou a sua existência, você não disse um dia haja Edson e o Edson passou a existir. Não, você foi entretecido, você foi formado, você foi estabelecido no ventre de sua mãe. Então isso não é um produto da revelação de Deus, isso é um produto da cultura desse tempo, uma cultura que é mutável, uma cultura onde não há constância. Queridos, nós falamos isso e repetimos quantas vezes, alguns dias atrás, aquilo que era certo na semana passada, aquilo que era certo no ano passado, aquilo que era certo há 2 anos atrás, hoje você vai ser preso, porque isso agora é crime. Agora eu pergunto, por que a sociedade muda tanto? Sabe por quê?
Porque as pessoas estão criando uma sociedade sem Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe por que nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos? Porque as pessoas estão criando um evangelho sem Deus. Um evangelho onde Yahvé não está presente. E esse evangelho dos pobres, esse evangelho de resolver os problemas dos pobres, é um evangelho que tira a divindade de Jesus. Porque é isso que a teologia da libertação proclama. Proclama um Jesus histórico, mas não um Jesus divino. Chegam a definir os mentores da teologia da libertação de que a inspiração de Jesus, o nascimento virginal, foi uma construção do evangelho. Foi uma narrativa do evangelho. Porque o Jesus que triunfou é o Jesus que se fez homem e se importou com as pessoas. E no se importar com as pessoas, elas são aproximadas da divindade. Por isso que a centralidade desse evangelho são as boas obras. E esse evangelho ele tira a presença de Deus, porque na realidade, queridos, não é o fazer boas novas que vai trazer o homem à centralidade daquilo que é correto, não é o fazer boas obras que vai levar o homem à justiça, mas o que vai fazer o homem chegar à justiça de Deus é quando o homem se converter a Deus. Então nós precisamos pensar, preste atenção, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que eles faziam mais? O que eles faziam mais? Olha aí no texto, no versículo 42, que é a base para o versículo do capítulo seguinte. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aonde? Na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então preste atenção, que comunhão que eles partilhavam, de que o texto está falando? Sabe o que eles faziam em todos os encontros? Eles estavam em casa, de repente, eles começavam a conversar e aquilo acabava, sabe em quê? Nisso aqui, ó. Comunhão. 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 Mas comunhão por quê? Porque a comunhão não é sentar com as pessoas que a gente gosta. Tem alguns crentes que criaram um mundo para si, criaram um mundo centrado no seu umbigo, centrado nas suas emoções. Eles andam com as mesmas pessoas, aí eles chegam às comadres, dão aqueles beijinhos, e aquela casa, aquela reunião normalmente é regada por churrasco. Esses ambientes de comunhão são extremamente nocivos. Não, olha, a gente não está falando de ninguém, a gente só está comentando. E aí comenta-se de tudo e de todos, mas não há testemunho de glorificação a Deus. Não, pastor, irmão, pastor, a gente não fala mal de ninguém, a gente só comenta. E aí nesses ambientes, a liderança é desconstruída. Quantas vezes você participou de uma reunião em que os seus líderes foram desconstruídos? Em que alguém comentou que discordava do posicionamento do líder de jovens, do líder de evangelismo, do líder da adoração, do líder da portaria, do líder... E aí vai sempre desconstruindo. Não, a gente não está aqui falando mal do pastor Edson, não. A gente não está aqui falando mal do pastor Eduardo, não. A gente só está comentando. E aí sabe o que vai acontecendo, filhos? Sabe o que vai acontecendo? Não há comunhão. Por que não há comunhão? Porque para haver comunhão tem que ter arrependimento. E a ceia do Senhor é uma preconização de arrependimento. Se você olhar lá em 1 Coríntios no capítulo 11, quando Paulo faz uma descrição, Paulo vem e pega e percebe esse ambiente. O pessoal estava fazendo da festa da comunhão, da ceia do Senhor, uma comelança. Estava sentando para comer, e aí um comia de mais, outro comia de menos. E Paulo vem e escreve o capítulo 11 de 1 Coríntios para normatizar o ordenamento da ceia. Por quê? Porque essa situação aqui de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, ela se deteriorou, ela ruiu, ela foi esvaziada. Então Paulo teve que escrever no capítulo 11, porque eu recebi do Senhor e também os ordenei, que Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e entregou a vós. E aí o que ele diz? Ele ensina que todas as vezes que você comer do pão e do cálice, você está anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Mas ele diz o quê? O que Paulo diz que é a chave da base do que a igreja do primeiro século experimentou. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e então coma do pão e beba do cálice. Eu quero perguntar a você: você tem coragem de colocar a mão nesse memorial hoje, sem se arrepender? Você tem coragem de colocar a mão nesse memorial, sem fazer um exame da sua consciência? Porque a palavra do Senhor, ela é muito clara. Ele diz: eis que aquele que come, que coloca comigo a mão no prato, este é o que me trai. Ele está falando de Judas, que partilhava da comunhão. Quando eles se reúnem para celebrar a última ceia. Então, era a primeira ceia, era o primeiro encontro de comunhão que eles estavam tendo, hein, pastor? Era o primeiro, hein, Alice? Não era o primeiro encontro. Então você vai entender que em cada encontro daqueles homens, olha o que o texto diz, olha o que o texto diz no versículo, olha só: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. Havia temor. Vocês lembram do que foi ensinado no domingo passado? Efésios no capítulo 2, no capítulo 5, o versículo que nos aponta que nós deveríamos perseguir a nossa salvação com tremor e temor. Então havia temor naqueles homens. Aqueles homens se reuniam, e nas reuniões deles havia temor, havia quebrantamento. É por isso que eles levam e são progredidos, eles são desenvolvidos na sua fé até um ponto de que eles pensam a mesma coisa. Vocês ouviram o testemunho do Anacleto, e essa não é uma primeira pessoa, eu não quero falar da pessoa do Anacleto, mas quantos jejuns, quantas vezes você pegou um livro de um devocional, quantas vezes você se inscreveu no jejum. Talvez você esteja inscrito nesse jejum, e você esteja fazendo exatamente a mesma coisa, ou seja, nada. Você não está participando, você não está lendo, você não está orando, você não está crescendo. E isso cria uma deformidade do nosso corpo, porque nós pensamos que todos estão fazendo, e aí no final do jejum, você pergunta qual foi o resultado prático. Você olha para a igreja e fala assim: mas não aconteceu nada de diferente na igreja. Aí o Espírito Santo vai perguntar para você: é claro que não aconteceu nada diferente na igreja, porque não aconteceu nada diferente em você. O que você mudou? Qual foi a mudança que você experimentou? Qual foi a transformação que você se dispôs a viver? Então aí você começa a perceber que a igreja não é muito mais do outro, mas é muito mais do que eu sou. Quer medir o temperamento a temperatura da sua igreja? Você quer saber como é que a sua igreja funciona? Você quer saber como é que a sua igreja ama? Você quer saber como a sua igreja de verdade é? Pega o termômetro, meu filho, e põe embaixo das suas axilas. Pega o termômetro e ponha na sua própria boca, porque a sua temperatura é a temperatura da sua igreja. A temperatura da igreja é a soma das nossas presenças. A temperatura da igreja é a soma da nossa participação, do nosso envolvimento, do ajuntar. E aí você vai entender que quando eles estavam juntos e em cada alma, deixa eu voltar aqui no texto, no partir do pão e nas orações havia uma concordância. Os crentes estavam orando, e é interessante porque eles foram crescendo, e quando chegou a um ponto de maturação, em que essa multidão dos que criam tinha um só coração, Deus vem e desencadeia uma perseguição. O templo é desconstruído, o templo é colocado em ruínas no ano 70, e no ano 66 começa uma perseguição. Os crentes, os judeus são espalhados, há uma diáspora, há um lançar, um afastamento, e eles são espalhados por todos os lugares. E essa perseguição foi a perseguição que trouxe o crescimento. Foi essa perseguição que fez com que a mensagem chegasse aos 4 cantos da terra. Foi essa mensagem, e por causa disso essa mensagem chega até nós. Então você vai percebendo, queridos, que nós precisamos ter a doutrina correta, nós precisamos ter uma visão correta, nós precisamos aprender o que as Escrituras ensinam a respeito do casamento. Eu não estou perguntando o que você pensa a respeito do casamento, eu não estou perguntando o que você tem ouvido o pastor João, o pastor José, o pastor Antônio falando a respeito de casamento, até porque eles não têm nenhum compromisso com a sua vida, eles não têm nenhum compromisso com você.
E aí você começa a perceber, queridos, que nós estamos vivendo uma realidade de vida que nos esvazia, que nos diminui. Por quê? Espera aí. Deus fala algumas coisas na Bíblia que me marcam. Quando eu fui chamar vocês para orar, veio na minha mente o Salmo 127. Ele fala aos seus amados dá, Maria do Parto. Olha só, Maria do Parto. Ele fala aos seus amados ele dá enquanto dormem. Como é que Deus pode me dar? Como é que Deus pode de fato, eu achei interessante aquela palavra do servo mau. Eu sei que o Senhor colhe até onde não planta. Tu já viu Deus colher onde Ele não plantou? Isso é narrativa, filho. Aquilo ali é ele dando um migué para ver se ele conseguia escapar. Eu sei que o Senhor é severo. Pô, se você sabe que Ele é severo, por que você não investiu o recurso que estava na sua mão? Se você sabe que o patrão vai cobrar a conta quando ele chegar, por que você não está fazendo o que tem que fazer? Por que eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer? Gente, olha só, essa é uma oportunidade da gente realmente romper nas estruturas da nossa vida. Sabe por quê? Porque esse ano é um ano de colheita. Nós temos plantado, está chegando uma hora da gente colher, está chegando uma hora da gente continuar semeando. Sim, nós vamos continuar semeando para as estações futuras, nós vamos continuar semeando para as etapas futuras, porque a gente não vai parar de semear nunca. Mas eu tenho visto, eu tenho experimentado, eu tenho olhado para a vida dos meus filhos e eu tenho visto colheitas sendo manifestas. Eu tenho visto gente prosperando. Eu tenho visto gente vivendo uma vida plena. Eu olho para essa congregação e eu digo para vocês, olha, não tem ninguém que trabalhe em nenhum órgão público por indicação minha. Ninguém, não existe nenhuma pessoa que eu indiquei para trabalhar em lugar nenhum nessa cidade. Mas eu digo para vocês, tem um monte de gente que está aqui hoje sentado, que tem um emprego na prefeitura por influência da minha vida, não porque eu consegui alguma coisa para eles, mas porque eles ouviram a mensagem, sentaram no bumbum da cadeira, sentaram o bumbum na cadeira, estudaram e passaram na prova, estão lá por mérito, está lá porque a bondade do Senhor foi sobre a vida deles. Então eles alcançaram, e hoje eles podem ser sustentados pelo Senhor, e o Senhor usa aquele emprego para trazer o sustento sobre a vida deles, não por causa de um favor político. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Quanta semeadura tem na vida desse povo, hein? Quanta semeadura tem na vida de homens aqui, empresários, homens que ouviram palavras, foram desafiados e aceitaram o desafio. Então aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então quando você olha, é preciso ter a doutrina correta, filho. É preciso entender as Escrituras. É preciso parar com essas narrativas fictícias desse mundo, que vai te levar para a desordem, vai te levar para o rompimento, para quebrar a sua família, vai quebrar para matar, para destruir a sua casa. Porque essa é a palavra do Eterno. Ele diz, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Olha o que o ladrão está fazendo, matando, roubando e destruindo a nação, o país, o mundo. Você vê o Satanás roubando vidas o tempo todo. Você vê no tráfico, você vê no crime organizado, você vê no colarinho branco. As famílias estão sendo destruídas porque quem rouba sabe que rouba. Quem senta na mesa para comer caviar e o caviar é roubado, ele sabe dentro dele que ele roubou. Ninguém precisa acusá-lo, a sua própria consciência o acusa. Aí você vai dizer, mas a consciência dele está cauterizada. Filho, por que o cara tem que tomar tanto uísque para dormir? Por que o cara tem que cheirar uma trilha de pó para dormir? Por que ele tem que tomar uma cartela de que toma mesmo? Não sei. Rivotril, Lexotran, não sei. Por que o cara não consegue conciliar o sono? Porque você acha que ele não sabe que ele está viajando para Paris com o dinheiro da merenda das crianças que não comeram? Você acha que Deus dorme? Você acha que Deus dorme?
Salmo 121, a palavra de Deus diz que aquele que guarda Israel não dorme. Não dorme. Ele diz: não dormirá, não dormitará aquele que te guarda. Ele é o justo juiz, filho. Ele vai trazer o juízo. Queridos, não precisamos nós nos degladiarmos entre nós. A gente não tem que ficar provando para ninguém nada a respeito do que está acontecendo nesse tempo. A palavra de Deus é a verdade, e a verdade vai prevalecer. Porque ela sempre prevaleceu. Não é a minha narrativa. Sabe, olha só, preste atenção. Daqui a algum tempo, eu não sei se muito tempo ou pouco tempo, eu vou morrer. E vai passar um tempo curto e ninguém vai lembrar mais de mim. E assim é aquele que vem e aquele que vai. É interessante, olha o que o salmista diz. Olha o que o profeta diz, Isaías 40. Cerca-se a erva, se murcha-se a flor. O profeta diz, Isaías 40, Jacob, que o povo não passa de relva. Nós não passamos de... Aí ele diz: mas a palavra do Senhor prevalece para sempre. É nisso que você tem que confiar. Então nós temos que voltar para a Bíblia, nós temos que olhar para a Bíblia, nós temos que olhar para a revelação, para a gente entender o que Deus fala a respeito de casamento. É essa bagunça aí? É esse rebu? Hein? É esse negócio de festinha? Você casa hoje, amanhã você descasa porque eu estou me sentindo, eu não estou mais me sentindo que eu amo. Cara, olha só, amor não tem que sentir não, filho. Você não tem que sentir que você ama a sua esposa não. Se está nesse papo de sentimento, você é menino. E os meninos, eles não prevalecem. Amor não é sentimento. Amor é decisão. É decisão. É decisão. Você decide amar, e aí quando você para de amar, você decide amar de novo, e o sentimento volta. Volta e você ama do mesmo jeito. Porque nós não somos meninos, nós não somos inconstantes, nós não somos levados por ventos. Há uma perenidade no Evangelho, e é a grande afronta desse tempo, porque as pessoas não aceitam a estabilidade da palavra de Deus. Elas querem reescrever um novo estilo de vida, onde nesse estilo de vida Deus precisa ser conformado à realidade delas, à vontade delas. E a igreja está embarcando nessa canoa. Sabe por quê? Porque nós queremos ser no lugar, no clubinho do amor. Então você, rapaz, para pensar. Os caras perseveravam, então havia temor. E aí você entende que o temor é que promove os dons. É o temor que abre o poder. É o temor, é andar em temor diante de Deus. Irmão, quem é Deus? Me responde, quem é Deus? Deus é soberano sobre a terra. Deus é o Senhor sobre toda a criação. Então você começa a entender a revelação de Deus na sua contundência. Contundência. Aí você entende, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. E aí você começa a perceber que ter a doutrina correta significa que você vai conhecer os ensinos, você vai conhecer os preceitos. Então você vai buscar a raiz das coisas, você vai buscar o entendimento das coisas. Quem baseia a sua vida por aquilo que os pregadores dizem em vídeos de 1 minuto, você está perdido, filho. O que vai fazer diferença na sua vida é se você sentar o bumbum na cadeira e começar a entender o que as Escrituras dizem. É começar a entender o que a revelação de Deus diz. É começar a entender o que realmente Deus fala a respeito disso, daquilo. Para isso a gente precisa estudar, para isso a gente precisa deixar o Espírito Santo nos ensinar. E aí, quando a gente tiver a doutrina correta, nós vamos ter uma ortopraxia, nós vamos andar numa prática correta, e você vai perceber os dons fluindo. Quantos aqui estão enterrando os seus talentos? Quantos aqui estão enterrando os seus dons? Quantos aqui estão com as suas vidas sendo impedidas de florescer, quando o Senhor está chamando para você parar de andar na narrativa do mundo, parar de olhar para aquilo que o jornal diz e começar a entender o que o céu está dizendo? Qual é a mensagem de Deus para esse tempo? Qual é a revelação que Deus tem trazido para nós nesse tempo? Não é aquilo que Brasília diz, não é aquilo que o Estado diz, não é aquilo que a prefeitura diz, mas é o que Deus diz. Porque do céu Ele faz ressoar a sua voz.
E é muito interessante como você vê o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E aí você entende essa canção que eu pedi para ele tocar. O tempo todo ele está tocando. Ele fala: recebi um novo coração do Pai. Olha o que isso significa, filho. Não é você ter um coração do mundo. Não é você levantar entidades para que essas entidades no mundo sejam o Senhor sobre a sua vida. Não foram nenhum desses líderes da atualidade nem do passado que morreram por você. A palavra do Senhor diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem de Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então você começa a entender que quem te sustenta, quem é? É o Senhor, não é o Estado. O Estado não produz um centavo. Todo o dinheiro que o Estado recebe vem dos nossos impostos, dos nossos tributos. Somos nós que sustentamos o Estado. É o seu imposto. É o imposto que você paga quando você compra um tubo de pasta de dente. Você sabe quanto eu fiquei abismado um dia que eu vi isso. Você sabe quanto você paga quando você compra um tubo de pasta de dente? 37% de imposto. 37% de imposto. Somos nós que sustentamos essa regalia no país. Então o teu recurso não vem do Estado, teu recurso vem do Senhor, vem do céu. Deus usa, e quando esse daqui não pode mais servir, Ele levanta uma outra fonte. Sei que a Esther, quando vai na frente do rei, ela diz: eu vou jejuar durante 3 dias e as minhas servas vão jejuar comigo. Ela não comeu e não bebeu durante 3 dias, foi jejum total. E ela entra para falar com o rei. E quando ela entra na presença do rei, ela diz antes de entrar: se ele levantar o cetro, amém. Se eu tiver que perecer, perecerei. Porque ela foi duramente confrontada por Mardoqueu. Mardoqueu disse para ela: socorro e livramento surgirão de outra parte. Mas quem sabe não foi para isso que Deus te levantou como rainha. Ela topou e foi. E aí quando ela entra, o rei levanta o cetro. Então você vai entendendo que se Deus não fosse libertar os judeus naquele período por Esther, Deus abriria uma outra porta. Porque desde que o templo foi destruído em 70, eles passaram batendo cabeça, até 1948. Até 1948. Aí eu te pergunto, olha para Isaías 66, no versículo 6, pode uma nação nascer em um dia? Pode a estéril gerar filhos? E aí você começa a entender a revelação. Eu conheço histórias de mulheres que não podiam ter filhos hoje, e Deus tem dado filhos naturais. Aqui em nossa igreja nós temos pessoas que não podiam engravidar e engravidaram. Então, peraí. Então isso significa que, cara, quando nós recebemos um novo coração, vamos cantar. Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Você entende? Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo
Como o Edmar pode ser precioso para mim? Porque ele pode me servir? Ou faz ele ser precioso para mim é o Espírito que está nele, no Espírito que está em mim. Não é por causa de uma afeição pessoal. É uma comunhão que não é gerado de amabilidade, mas é uma comunhão que é gerado, que há um fruto, há um Espírito que geme, que brama dentro de mim, que está dentro dele. E ele faz com que as nossas diferenças, elas possam cair. Eles fazem com que nós possamos olhar um ao outro em respeito, em amor. Sim, mas o amor que brota de um relacionamento no Espírito. Então qual é o valor de amar na comunhão? É amar aqueles que a gente gosta? Ou é ter comunhão com aqueles que a gente desgosta? E aí você olha para a igreja, ela está fazendo exatamente o contrário. As pessoas querem andar juntas com aquelas pessoas que fazem parte do meu clubinho, do beijinho e do abraço. Mas isso não é comunhão, isso é favorecimento, isso é favoritismo. Comunhão independe das nossas afeições pessoais. Claro que nós temos afinidades, é natural ter afinidades, mas não é isso que define o relacionamento de uma igreja. Não é isso que define a comunhão de uma igreja. A comunhão de uma igreja só é possível porque nós temos o mesmo Espírito. Se o mesmo Espírito que habita em mim, aí você entende, se o Espírito de Deus habita em mim, uma canção que a gente canta há muitos anos, eu danço como Davi. Mas por que eu danço? Porque é o mesmo Espírito. Então a alegria que estava no coração de Davi, dançando ante a arca da aliança, é a mesma alegria que está no meu coração na presença de Deus. Porque o Deus que estava representado na aliança, pela qual Davi dançou, está representado no culto por meio do Espírito Santo. Então você começa a entender por que cristãos do passado têm uma entrega e de repente Deus começa a levantar uma geração que ama o Senhor incondicionalmente. E aí começa a discernir, eu preciso pagar o preço, eu preciso realmente romper as estruturas, eu preciso romper as estruturas e as amarras para que eu possa andar em unidade. Queridos, Deus está chamando a gente para ser corpo, Deus está chamando a gente para ser filho, Deus está chamando a gente para mergulhar num mover que os céus vão se mover na terra, em que os nossos casamentos vão ser estabelecidos na palavra, os nossos filhos vão crescer num ambiente onde a palavra de Deus é administrada. Então esse ambiente vai trazer segurança. Esse filho vai olhar para os nossos casamentos e vai perceber que a coisa mais importante que ele precisa é que papai ame a mamãe e que a mamãe ame o papai, porque é isso que gera estabilidade para ele. Não é a quantidade de dinheiro e de coisas que você bota dentro de casa, porque se você olhar, talvez o seu filho seja um daqueles que quebrem tudo dentro de casa, porque o que ele precisa é a sua atenção. E é exatamente aquilo que você não dá para ele. Ele está chamando a atenção. Ele está dizendo, papai, eu estou aqui. Aí você não vê. Aí ele vai lá e quebra a televisão. Aí você vê. Porque o coração não está nele, está na televisão. Para muita gente a televisão de não sei quantas polegadas é mais importante do que o filho. E aí você entende, e você olha assim e fala assim, rapaz, esse garoto vai carregar algo. Você olha para ele, e aí quando você apresenta ele diante do Senhor, você olha, Senhor, e você pede para o Senhor liberar toda a potencialidade daquilo que ele vai carregar. E aí você olha para Deus e fala assim, Senhor, eu vou ser um arqueiro poderoso nas tuas mãos. Eu vou distender o arco, eu vou colocar esse garoto no arco, e eu vou lançar ele, eu vou colocar ele para aquilo que o Senhor vai jorrar. E aí você vê aquela mãe. É por isso que a gente vê no passado umas mães analfabetas de pai e mãe, que não sabia ler, não sabia escrever, mas de repente naquela família tem um monte de filhos que prosperam. Tem 12 filhos e é um tempo de escassez, mas ninguém se perde. Ninguém se perde, porque em casa tinha uma mulher que não tinha conversa. Divide com o seu irmão. Aí você fala assim, não, mas eu não estou te perguntando se você quer dividir, eu estou mandando você dividir. E as coisas eram muito claras, mas as mensagens hoje não são claras. Tem muitos filhos que não sabem se são amados, porque a mensagem que o pai dá não é clara. Hoje Deus está chamando você para assumir, para entrar na paternidade dele,
Porque Ele quer soprar sobre você, Ele quer soprar sobre você uma direção, Ele quer trazer para você salvação, Ele quer mudar o eixo da sua vida, Ele quer mudar a direção da sua vida. Você vai descobrir que quando você colocar a sua vida nele, Ele vai levar você por lugares inimagináveis, Ele vai conduzir a sua vida por um lugar, onde as portas vão ser abertas. É interessante, tem algumas pessoas que têm coragem de dizer, olha, para minha vida não tem porta fechada. Como é que você pode andar e não ter porta fechada? Como você pode andar na terra e as portas se abrem? Como você pode ver um garoto que nasceu numa família XYJ e de repente esse menino se torna poderoso? Qual é o segredo? Não precisa você consultar um coach para descobrir. Abra a palavra. Abra a palavra. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que é entregar o caminho ao Senhor? Ele fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Uau, agrada-te do Senhor. Então se eu tiver o meu coração reto aos olhos do Senhor, e eu andar no caminho dele, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Por quê? Porque eu vou estar alinhado com Ele. Eu vou estar alinhado com Ele. Eu vou estar linkado com Ele. O céu vai estar comunicando com a terra. Então eu vou andar na onda. Eu vou pegar a onda. Você vai andar na onda da palavra. Você vai andar na onda do Espírito. E de repente, quando você olhar, você vai viver uma vida sobrenatural.